Olá, queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Pedagogia EAD. Eu sou a professora Aline Guerreiro e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o portfólio, de práticas pedagógicas da identidade docente, voltado aos alunos do curso de Pedagogia das instituições de ensino Unopar, Anhanguera e Pitágoras. Lembrando que este portfólio atualmente está na grade dos alunos do segundo, terceiro e quarto semestre e provavelmente também vai ser inserido na grade dos alunos do primeiro, mas isso a gente vai confirmar mais no mês de agosto. Pessoal, antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de pedir a todos vocês que curtissem, se inscrevessem no nosso canal, compartilhe esse vídeo também nos seus grupos de estudos do WhatsApp, nos grupos da faculdade, para que mais alunos, possam ser alcançados, e possam ser ajudados na realização do seu portfólio através desse nosso vídeo aqui, no nosso canal do YouTube, certinho? Então, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso vídeo. Pessoal, para quem ainda não sabe onde localizar, o portfólio de práticas pedagógicas da identidade docente, basta vocês fazerem, o login no portal do aluno e ir até a disciplina Práticas Pedagógicas e Identidade Docente. Quando você abrir essa disciplina, vai abrir uma nova página, onde vai ter aqui todos os dados em relação ao portfólio. Ele vai falar para vocês o período de realização dele e o período de recuperação também. E sobre a pontuação da atividade, que vale 10.000 pontos, e é uma atividade obrigatória, tá bom, pessoal? Teremos alguns arquivos também para auxiliar você no desenvolvimento desse trabalho. Teremos 2 materiais, complementar, e a nossa proposta da prática pedagógica, onde vai estar dizendo passo a passo de como ele deve ser realizado e quais os objetivos que serão alcançados nesse portfólio, tá bom? Então, você vai clicar aí, e vai baixar essa proposta e vai realizar uma pequena análise, de forma minuciosa, para que você entenda o que é esse portfólio e vai fazendo suas pequenas anotações. Então, o portfólio de práticas pedagógicas da identidade docente, ele tem um objetivo, assim como todos os outros trabalhos acadêmicos. E o objetivo deste aqui é para que você faça uma reflexão, onde você vai refletir sobre a importância da prática pedagógica do professor e a construção da identidade docente. O que quer dizer, esse objetivo? Esse objetivo quer dizer que você, como professor, você vai refletir como têm sido as práticas pedagógicas, dos professores, ao longo desses anos, e se de fato eles têm ajudado a construir a identidade do seu aluno. Como é que tem sido? As propostas pedagógicas que ele tem inserido têm sido inovadoras? Têm auxiliado nesse processo da identidade do seu aluno? Então, o objetivo do seu trabalho é esse. Em seguida, nós vamos ter uma situação-problema. A situação-problema, ela diz que é para você imaginar que você é um professor dedicado, imerso na dinâmica desafiadora da educação básica contemporânea. E diante de uma diversidade crescente de alunos oriundos, de diferentes contextos culturais e socioeconômicos, você se vê diante de um complexo desafio. Qual que é esse desafio? A conciliação entre a preservação dos valores tradicionais e a necessidade de adaptação às demandas contemporâneas. Então, você é um professor aí dedicado e que você tem uma proposta bem desafiadora na educação básica, Essa proposta desafiadora seria o quê? Você tem uma diversidade de alunos na sua sala de aula, onde esses alunos eles já têm as suas culturas, eles vêm com seus contextos culturais. E você vai ter que conciliar a sua dinâmica, as suas práticas pedagógicas para desenvolver o seu trabalho com esses docentes. Então, a busca por uma identidade docente autêntica que respeite a diversidade cultural de cada aluno, como eu acabei de dizer. Então, vocês vão ter que fazer o quê? A busca por uma identidade docente autêntica que respeite a diversidade cultural dos alunos e integre tecnologias emergentes e promova práticas pedagógicas inovadoras, onde torna-se um dilema para muitos educadores. Então, vocês vão, imaginar que vocês estão vivendo isso, dessa situação-problema. Aí vocês vão ficar se perguntando, como diz na situação, como construir uma identidade que preserve a essência do papel do educador e, ao mesmo tempo, que abraça a evolução constante do cenário educacional. Então, você vai refletir sobre este desafio, onde torna-se crucial para promover uma prática docente, ou seja, tanto enraizada em valores fundamentais, quanto capaz de inspirar e capacitar os estudantes para os desafios complexos do mundo contemporâneo. Então, essa é a situação-problema. Você vai se colocar no local desse professor
dinâmico, desafiador da educação básica. Um professor que tem uma sala de aula lotada de alunos e cada um com a sua diversidade. Como é que você vai adotar as suas práticas pedagógicas nesse contexto escolar? Como é que você vai ser inovador? Como você vai ser diferente? Em seguida, nós vamos ter o passo a passo, né, para a realização desse portfólio. No passo 1, ela nos mostra uma charge, onde você deve refletir. Afinal, o que faz um professor? Aí o colega responde, na pior das hipóteses, o professor faz toda a diferença. Então, você vai fazer uma reflexão sobre essa charge. E eu te pergunto, o que você entende quando você lê isso? Afinal, o que faz um professor? Na pior das hipóteses, o professor faz toda a diferença. O que você consegue entender? Eu acredito que nós podemos refletir, né, sobre a profundidade assertiva da identidade docente, que, sem dúvida, ela é um elemento crucial na educação, onde nós, professores, você, professor, não são apenas transmissores de conhecimento, mas nós também somos agentes transformadores, onde influenciamos em vidas, inspiramos e moldamos o futuro dos nossos alunos. Por isso, na pior das hipóteses, nós fazemos toda a diferença na vida dos nossos alunos. Então, esse é o primeiro passo, uma reflexão em relação a essa charge. Então, você vai pegar o seu papel, a sua caneta, e você vai fazer alguns rascunhos, né, refletindo sobre tudo isso. Em seguida, nós vamos ter 2 textos, onde você vai ler esses textos, né, para complementar a sua proposta pedagógica, para complementar o seu texto e para que você venha, de fato, realizar um trabalho coerente de acordo com as exigências da faculdade. Então, você vai voltar lá, né, no seu portal e você vai baixar o texto 1 e, em seguida, você vai baixar o texto 2. Certinho? O texto 1, ele nos fala sobre a tomada de consciência na crise da identidade profissional em professores do ensino fundamental. E o texto 2 fala sobre os professores e sua formação profissional. Uma entrevista com Antônio Novoa. Então, vocês vão analisar esse texto, vão fazer alguns apontamentos no seu papel, para depois a gente trazer para o seu portfólio. Eu espero que até aqui todos estejam entendendo. Então, esses são os passos do seu portfólio, o passo 1 e o passo 2. Né? Em seguida, nós vamos ter o passo da elaboração do seu portfólio, onde ele fala que esse trabalho ele deve ser elaborado para uma postagem no seu aba. Ele deve ter a capa da instituição, conforme a orientação disponível na biblioteca virtual. Você deve ir até a biblioteca e baixar o esboço oficial. Aí você vai realizar um desenvolvimento, onde vai ter um texto dissertativo contendo uma análise crítica dos textos 1 e 2, esses que eu acabei de você, elencados no passo 1, e contemplem a construção da identidade docente na contemporaneidade. Vocês vão fazer uma análise crítica, né? Compreendendo uma avaliação clara, fundamentada da validade de uma assertiva por meio da análise dos argumentos que a sustentam. Uma avaliação fundamentada, que incorpora elementos presentes nos textos envolvidos e recorre aos conhecimentos externos, bastante aceitos ou demonstrados no próprio texto. E em seguida, vocês vão ter as considerações finais, onde vocês vão fazer a finalização sobre esse trabalho, né? Onde você deve retornar à pergunta da charge, né? Presente no passo 1, apresentando o seu posicionamento, a sua conclusão sobre esse tema da identidade docente. Aí, em seguida, fala sobre as normas para a entrega da sua atividade, né, dessa atividade prática, onde você deve postar o seu trabalho no final, no AVA, na pasta específica, onde eu mostrei para vocês. Esse trabalho deve ser enviado, segundo eles, no formato Word ou PDF, e o sistema permite apenas que você anexe um arquivo. Caso você anexe mais de um, o último será considerado. A entrega da atividade é de acordo com a proposta solicitada e o critério de aprovação na disciplina. Ou seja, se você não realizar essa proposta, você não vai passar nessa disciplina e ela virá no próximo semestre como dependência. E não haverá prorrogação para a postagem da mesma. E essa é uma excelente oportunidade para você, aluno, testar os seus conhecimentos. Então, pessoal, essa é a orientação base para a realização do seu portfólio. Agora eu vou passar para vocês a orientação, né? Como eu oriento que vocês realizem o mesmo e como eu tenho já feito essa proposta, né, textual para os meus alunos. Pessoal, eu montei esse esboço aqui para vocês, de acordo com as normas da ABNT.
onde eu coloquei o nome das faculdades, né? Eu não sei qual é a sua faculdade, então eu já deixei aqui o Nopara, Anhanguera e Pitágoras. Sistema de ensino à distância. Poxa, professora, mas eu faço presencial, por que a senhora botou sistema de ensino à distância? Porque está de acordo, né, a sua biblioteca. E o sistema de ensino à distância é o que essas faculdades oferecem. Por mais que você tenha o seu polo de apoio e você faça de forma presencial aí, ele é um sistema de ensino à distância, porque a matriz está lá em Londrina. Aí você vai colocar o nome do seu curso, licenciatura e os semestres. Eu deixei registrado aqui segundo, terceiro e quarto semestre, porque essa proposta está para estes semestres. Em seguida, você vai colocar o seu nome. O título já está aqui da proposta, que é Práticas Pedagógicas, Identidade Docente. Não é nem o título, é o nome da disciplina mesmo. Você vai colocar a sua cidade. A contracapa, basicamente a mesma coisa. Eu realizei o sumário, né, porque eu acho que, se tratando de um trabalho realizado dentro das normas da ABNT, é um trabalho que deve ser completo, contudo, como a ABNT nos apresenta e segundo o modelo disponibilizado no portal do aluno. Então, o primeiro momento, você vai fazer o quê? Depois que você fez toda aquela leitura daqueles materiais, que você fez todas as suas anotações, você vai fazer a introdução. A introdução do seu trabalho, ela é o quê? Nada mais é do que a apresentação daquilo que você descreveu ao longo dele. Então, a introdução, a gente pode colocar como: o trabalho do semestre atual tem como intuito apresentar uma atividade relacionada às práticas pedagógicas e identidade docente, destacando a importância do desenvolvimento contínuo e refletindo sobre as experiências e desafios enfrentados pelos professores em sala de aula. Então, esse é o meu primeiro parágrafo, que eu deixei como norte para vocês entenderem como monta a introdução. E vocês podem abusar de conectivos para a sua introdução. Deixei aqui em vermelho todos os conectivos para que você abuse. No segundo parágrafo, você pode começar, primeiramente, diante da leitura do texto tal. Você pode falar, considerando a leitura dos dois textos, visto que a charge nos traz isso, utilizando aos autores tal, né, foi descrito o trabalho aqui apresentado. Então, você fez a introdução aí, sugiro uma introdução de meia a uma página, tá bom? Não precisa ser muito longa. Então, essa seria a introdução da apresentação do seu trabalho. Em seguida, nós vamos ter o desenvolvimento. O desenvolvimento, ele tá aqui, ó, pessoal, nesse passo aqui. O desenvolvimento tá aqui. No desenvolvimento, a gente vai falar sobre os textos, né, dissertativos, onde nós vamos fazer uma análise crítica, né, sobre o texto 1 e 2, e lembrando também da charge. Então, eu deixei aqui já algumas explicações para vocês em vermelho, que no contexto da contemporaneidade, a construção da identidade docente é um processo dinâmico, multifacetado, influenciado por diversos fatores sociais e culturais, tá bom? E você vai fazer a análise crítica do texto 1 e 2, onde vai revelar importantes aspectos sobre essa construção e permite uma avaliação profunda dos argumentos apresentados. Em outras palavras, né, para que você entenda melhor, eu falei o que significa no contexto da contemporaneidade. Ela vai se referir sobre o cenário atual dos dias de hoje e as condições presentes que influenciam a profissão docente. A construção da identidade docente, ela é um processo dinâmico e multifacetado. Para quem não entendeu, ela indica nada mais do que a formação da identidade de um professor. Não é uma estatística, é um processo contínuo, né, que envolve múltiplos aspectos e influência. Por que um processo contínuo? Porque nós estamos em constante busca de conhecimento para passar conhecimento. E depois, né, o que significa influenciado por diversos fatores sociais, culturais e educacionais. Especifica-se que a identidade docente, ela é moldada por uma variedade de fatores, que inclui os fatores sociais, culturais e educacionais. Os sociais seriam o quê? As interações e as expectativas da sociedade em relação aos professores. Culturais, valores, tradições e normas culturais que afetam a percepção e o papel dos professores. Educacionais, práticas pedagógicas, políticas educacionais, formação e o desenvolvimento, ou seja, como que tem sido essas práticas dos professores? De fato, elas têm surtido efeito? Então, eu deixei aqui essa explicação resumida como significa esse passo a passo. Então, você pegou lá o texto 1, né? Você leu, aí você pode começar o seu texto. No desenvolvimento da contemporaneidade, a construção da identidade docente é um processo dinâmico, multifacetado, bababá. Diante da análise crítica do texto 1, o autor argumenta. O que o autor argumenta? Quando você leu, ele argumentava o quê? Que a identidade docente ela era moldada pelas experiências de vida e pela formação contínua dos professores. Aí você vai colocando. O autor destaca isso. A validade dessa assertiva ela é sustentada por quê? Quais os estudos? Tudo conforme você leu no texto 1.
Aí, em seguida, você coloca, no entanto, é importante considerar o contexto social e você vai descrevendo com suas palavras tudo aquilo que você entendeu em relação ao texto 1. No texto 2, você vai fazer a mesma coisa, outro parágrafo, né, dando continuidade, aí você coloca. Já no texto 2, o foco está na relação entre a identidade docente e as políticas educacionais. Porque, de fato, o texto 2, ele traz isso para você. Se você for analisar, olha, texto 2 aqui. A tomada de consciência e a crise da identidade profissional não, esse não, pessoal, peraí. O texto 2 é os professores e sua formação profissional. Então, de fato, esse texto traz isso. Porque esse autor, ele vem argumentando, né, que as reformas educacionais e as políticas de avaliação, elas impactam diretamente a forma como os professores veem a si mesmos e suas profissões. E as críticas, elas têm residido de maneira como essas políticas muitas vezes impõem as práticas padronizadas que não consideram, né, as necessidades individuais dos professores. Então, após toda essa análise, você descreveu tudo isso no seu desenvolvimento. Então, você vai descrever isso, você vai explicar, né, o passo 1, o passo 2 e vai argumentar também aqui sobre a charge. Pode inserir algumas referências bibliográficas. Você pode colocar aqui, nessa parte aqui, algumas citações que você acha coerente e que esteja de acordo a estes textos. Lembrando que quando a gente faz uma citação, é interessante que a gente venha comentar sobre ela. Esse desenvolvimento, pessoal, nos trabalhos que eu tenho realizado, eu tenho feito ele de 3 a 4 páginas. E em seguida, não menos importante, nós vamos ter as nossas considerações finais. A consideração final de um trabalho, ela é a seção final, né, de um texto acadêmico, ou seja, dissertativo, onde o autor, no caso você, vai resumir os principais pontos que foram discutidos nessa produção textual, né, onde deve aparecer também as implicações, como que você chegou a este ponto e o que você, de fato, aprendeu. Então, eu deixei aqui alguns conectivos para que você venha, de fato, entender, né, como realizar as suas considerações finais. Tipo, conclui-se que a charge apresenta que o papel do professor é fundamental na formação e desenvolvimento dos alunos. Lembra que eu falei para vocês sobre a charge ainda há pouco no início do vídeo? Então, vocês podem colocar sobre isso, né? Que na pior das hipóteses, o professor faz todas as diferenças, onde vem uma reflexão sobre a profundidade dessa palavra. A identidade docente é, sem dúvida, um elemento crucial na educação. Gente, eu não vou escrever aqui, porque senão vai sair muitos trabalhos iguais, tá? Estou falando com as minhas próprias palavras o que, de fato, eu acho sobre isso. E você vai falar sobre o seu posicionamento sobre esse tema da identidade docente e como ela deve ser valorizada e fortalecida por meio das políticas educacionais, respeitando e promovendo a autonomia e o desenvolvimento profissional do professor. Então, você vai colocar aqui, conclui que a charge, tal. Outro conectivo. Nesse sentido, os professores têm um papel. Que papel o professor tem nesse sentido, de acordo com tudo que você realizou? Ao analisar a charge, a frase que diz, na pior das hipóteses, o professor faz toda a diferença. Aí você vem falando, sim, o professor faz toda a diferença. Porque sem ele, não teria a construção dos alunos. E ele, de fato, ele está auxiliando neste processo. Aí você vem aqui, a importância do professor para a educação. E você vem falando sobre a importância do professor. Então, para a conclusão, né, eu indico, né, de meia a uma página, o trabalho de vocês é isso. Em seguida, teremos as referências, onde você vai colocar todas as referências que você utilizou, né, no decorrer deste trabalho. Lembre que elas devem ser inseridas em ordem alfabética, tá bom? E de acordo com o material usado. Não é você pegar uma referência qualquer não, tá, gente? Utilize apenas aquilo que foi inserido no seu trabalho. Bom, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, né? Essa é a minha contribuição em relação a esse trabalho. O esboço estará disponibilizado a todos aqueles, né, que estiverem assistindo esse vídeo. Basta se inscrever no meu canal, mandar um printzinho e solicitar o mesmo, que eu vou estar enviando para vocês com todo prazer, tá? No mais, muito obrigada, pessoal. Bons estudos e um excelente semestre.